Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Nerd no Direito e hoje vamos falar sobre o episódio 26 de Dragon Quest Dino Daibuken Fly o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E esse é o primeiro episódio de Dragon Quest que a gente não tem como referência um comparativo aí com o anime de 91. E infelizmente parece que não foi só o Dai que tá um tanto esquecido, vamos aí falar disso daqui a pouco. E os acontecimentos desse episódio 26 de Dragon Quest equivalem aos capítulos 90 até o 94 do mangá. O episódio começa dando continuidade ao final do episódio 25 de Dragon Quest. Se você não viu ainda o resumo, eu vou deixar aqui no card para você assistir se ainda não viu. Basicamente, o Baran tem um diálogo ali com os montadores de dragões e conta para eles que ele encontrou o filho. E assim, Baran precisa da ajuda deles para reaver o Dai por conta dos companheiros do Dai que são muito fortes e que inclusive feriram o Baran, e por isso ele vai precisar de toda a ajuda possível para conseguir reaver o Dai. A preocupação do Baran é em relação ao Ryunk e o Crocodile, principalmente porque eles são muito fortes, já foram comandantes do exército demoníaco, e o Baran também reconhece que os humanos ficam terrivelmente fortes quando estão preparados para morrer. Também ficamos sabendo que o Baran foi para esse lugar, que é o Cabo de Argo, pois ali tem uma fonte de milagres que pode curar o Cavaleiro do Dragão. E outra informação nova é que esse lugar provavelmente tem alguma ligação com a mãe do Dai. Ou seja, o Baran tem dois motivos para estar nesse lugar. Os montadores de dragões começam a conversar entre si, e ali o Galdandi acaba levantando a questão de por que eles têm que enfrentar traidores e meros humanos. E o Lahart acaba respondendo com um ditado humano que fala que os leões não se seguram nem para matar coelhos. O que passa a ideia de que o Baran realmente é muito forte, ele poderia dar conta sozinho, mas ele é cauteloso e quer garantir a vitória. Na sequência nós vemos o Baran olhando para a fonte, e nessa fonte a gente vê a imagem também da mãe do Dai. E em pensamento, o Baran promete trazer o filho de volta e que ele vai retirar o filho das mãos imundas dos humanos. E até essa parte eu tava achando o episódio excelente, uma ótima adaptação para a animação, seguindo o mangá e também com uma boa qualidade de animação, mantendo aí o que a gente viu no episódio 25 de Dragon Quest. Mas infelizmente parece que não foi só o Dai que ficou meio que sem memória, e porque cortaram uma parte do mangá, claro que propositalmente, não foi falta de memória. E a parte que foi retirada, que a gente vê no mangá, é a parte do Galdandi. Ele se mostra ser mais impulsivo e mais malvado que os outros, e ele fala que faz muito tempo que ele não fica aterrorizando os humanos, então ele resolve ir para uma cidade e começa lá a massacrar todo mundo, e isso a gente não tem aqui no anime. Para quem tá vendo só o anime e não leu o mangá, não é uma cena que vai fazer falta, mas na minha opinião é uma cena que acrescenta o personagem, tem um maior desenvolvimento, a gente vê um pouco melhor como é que é a personalidade dele, e também ele meio que anuncia a guerra que tá para acontecer. Outra cena que não aparece no anime é o Pop indo procurar o Matorife. Ele pede ajuda ao Matorife, mas o Matorife não tá na caverna dele. Voltando ao episódio 26 de Dragon Quest, vemos Baran e os montadores de dragões seguindo rumo a Teran. Na sequência nós vemos a Leona junto com os outros na frente do castelo de Teran, e ela pediu uma audiência com o rei. O guarda retorna e diz que o rei vai receber eles, mas que o rei está doente, por isso eles vão ter que ir até os aposentos do rei. Todos entram no castelo para falar com o rei, menos o Crocodile, que diz que vai esperar ali fora. O rei fica sabendo sobre o Cavaleiro do Dragão e que o Dai é filho desse cavaleiro. O rei supõe que o Dai teve as memórias apagadas por uma onda psíquica, mas ele não sabe se o Dai poderá restaurar essa memória, porque ali eles são só adoradores do Cavaleiro do Dragão, mas não sabem a extensão dos poderes dele. A Leona pede pro Dai ficar ali protegido no castelo, e a princesa demonstra ali toda a sua bravura, dizendo que por mais que o povo de Teran ache que o ataque do Cavaleiro do Dragão é algo da vontade divina, isso é uma agressão aos seres humanos, e por isso ela e os outros vão enfrentar essa agressão. O rei então concorda em abrigar o Dai no castelo. O rei pergunta se a avó da Merle é a famosa vidente, e ele começa a conversar ali com ela, e a avó da Merle apresenta a Merle para o rei, e o rei pede que a Merle chegue mais próximo. E o rei, só de olhar profundamente nos olhos da Merle, ele constata que ela tem um poder superior ao da avó. No mangá ele fala um pouco diferente, diz que ela pode ter um poder escondido superior ao da avó, e o rei, mostrando sabedoria, dá um conselho para Merle, dizendo que ela não deve odiar os poderes que ela tem, por mais que eles tragam ali que ela tenha visões de coisas terríveis. E diz que esses poderes vão salvar a humanidade, e por isso ela deve seguir de cabeça erguida. E de repente a Merle começa a detectar uma energia de ódio vindo para ali, e ela diz que não é só o Baran, mas também outros 3. Em seguida a gente vê o Dai sendo trancado numa parte mais segura do castelo. Porém ele foi forçado e ele tá pedindo para sair, e é um tanto triste essa parte. A Merle se pergunta se aquilo não é um exagero, e então o Crocodile, além de já ganhar moral a cada episódio, ele se mostra ser inteligente e explica a situação do Dai,
falando sobre o que é estampagem. No mangá ficou como impressão e não estampagem. E ele explica que estampagem é quando o animal sai do ovo e o primeiro ser que ele vê na frente ele acredita que é a mãe dele. E a situação do Dai ficou muito parecida com isso, porque agora ele é como se fosse um bebê e o Baran aparecendo ali com um símbolo do dragão e tudo mais, é bem fácil dele convencer o Dai de que eles são pai e filho. Sem falar em todos os maus tratos que o Dai já sofreu, né, pessoal? Então fica ainda mais fácil se o Baran aparecer ali como um bonzinho, o salvador, vai ser muito fácil do Dai aceitar ele como pai. Aliás, essa jogada do Baran foi genial. Enquanto o Crocodile explica, o Dai fica ali em posição fetal, chorando. Já no mangá é um pouco diferente, ele não fica em posição fetal, ele fica na maior parte do tempo ali na grade, pedindo pra sair, chorando muito. Depois da explicação do Crocodile, a Nabara consegue ver através da bola de cristal onde é que está o Baran e os montadores de dragões. E assim todos eles conseguem ter uma ideia onde está Baran e os montadores de dragões e eles estão vindo para Teran diretamente. E aqui mais uma vez o Crocodile se mostra um aliado valoroso porque ele tem conhecimento sobre os montadores de dragões e ele fala que eles são tão fortes quanto os comandantes das legiões. E em seus pensamentos Crocodile demonstra preocupação, afinal de contas já foi difícil enfrentar o Baran, imagina mais 3 montadores de dragões. E assim Crocodile lamenta que não pode contar com a ajuda do Ryunkyo nesse momento. De repente o Pop começa a dar risada do nada e se mostrar ser babaca como ele era no começo do anime. E ele diz que não tem jeito e ele não quer morrer por nada. E por isso ele simplesmente vai fugir. A princesa fica revoltada com o Pop. O Crocodile pergunta se o Pop sabe o que ele está dizendo. E o Pop explica a situação, dizendo que eles estão só o bagaço e o Dai ali está impossibilitado de lutar, então não tem o que fazer. O Crocodile fica decepcionado, ele tenta convencer o Pop do contrário, dizendo que achava que eles lutam pelos amigos mesmo quando não há esperança, e que isso seria o que os discípulos de Avan acreditam. A princesa também continua tentando argumentar com o Pop, e o Pop diz que o Dai não é nem humano e que eles deveriam entregar ele de uma vez. O Pop ainda dá risada na cara de todo mundo, a princesa, representando todos nós, fica full pistola, vai lá e dá um tapa na cara do Pop. A princesa diz que o Pop pode sumir e que não vai depender da ajuda de alguém como o Pop. O Pop só agradece e sai fora. A Merle segue ele, o Crocodile também tenta ir atrás, mas a princesa impede, dizendo que ele tem que ficar ali para proteger o Dai. A princesa chora e fica bastante decepcionada com o Pop. Ela menciona que ela queria ser um dos alunos do Avan. O Dai chega a repetir o nome do Pop, mas ele sente dor de cabeça nesse exato momento. A Merle alcança o Pop e pergunta se tudo que ele disse era mentira em relação a ser amigo do Dai mesmo que ele fosse um monstro. O Pop não responde e vira as costas para a Merle. A Merle começa a chorar e diz que não gosta mais do Pop. O Pop lembra de quando ele levou um soco da Man e que ela disse que tinha nojo dele. Então o Pop sai correndo com um olhar determinado e diz que agora é diferente. E então ficamos sabendo que na verdade o Pop deu uma de babaca de novo, porque se ele fosse tentar ir sozinho, ele seria impedido. Pop pede desculpas e a gente vê que ele vai na verdade tentar impedir Baran e os montadores de dragões. E assim Pop parte para enfrentar Baran e os outros usando seu feitiço Rura de teletransporte. Aqui o que eu tenho a comentar em relação ao mangá é que o mangá tem falas um pouco melhores e também o Pop parece bem mais babaca do que aqui no anime. Confesso pra vocês que eu li o mangá antes de ver esse episódio 26 de Dragon Quest, e assim como os personagens eu também fiquei decepcionado com o Pop acreditando que ele tinha voltado às origens, mas depois dá esse plot twist e é muito legal. Aqui no anime eu acredito que o Pop tenha conseguido passar essa mesma mensagem que ele passa no mangá também, embora o mangá na minha opinião seja melhor. Lá, inclusive, o Dai fica o tempo todo na grade, então tem uma hora que o Pop chega perto do Dai, ainda bota a mão na cabeça dele e diz pro Dai não se preocupar, porque o Dai é um monstro e isso faz dele amigo do Baran e dos montadores de dragões. Na sequência vemos que Pop chegou no campo de batalha, ele consegue ali interceptar o grupo do Baran e diz que não vai deixar eles passarem. Galdand tira a onda perguntando se o Pop é maluco ou se ele é apenas idiota. O Baran diz pro Galdand não subestimar o Pop porque ele tem feitiços muito poderosos. Galdand sai de cima do dragão que ele está montado e continua subestimando o Pop. E aqui no anime não foi muito bem preparado, mas o Pop diz ali que quem bate primeiro ganha. E então Pop lança o seu feitiço mais poderoso, o Betan. Todos eles são atingidos e o Pop fica torcendo para eles morrerem esmagados. Mas de repente o Pop é atingido, o Galdand conseguiu ali ser salvo pelo seu dragão. E aí, na sua opinião, se o feitiço do Pop não tivesse sido interrompido, será que ele conseguiria matar mais alguém? E dessa vez parece que o poder do Pop está ainda maior, porque ele conseguiu matar 3 dos dragões que estavam sendo montados. O Baran reconhece a coragem do Pop, o Lahart pede para o Baran deixar o Pop com eles e seguir caminho rumo a Teran. Baran então usa o feitiço de teletransporte e o Pop tenta fazer o mesmo, porém ele é impedido pelo Borahorn. E vemos ali que o Borahorn usou uma arma tipo uma corrente que enrolou na perna do Pop e impediu que ele fosse para Teran. E o Borahorn diz que nem em 1 milhão de anos o Pop faria frente ao Baran.
Pop manda ele calar a boca e já lança o Merazoma. Mas rapidamente o Borahorn contra-ataca, se defendendo usando uma baforada de gelo, o que deixa o Pop bastante surpreso e com certo receio. Afinal de contas, com apenas uma baforada ele anulou o Merazoma. Borahorn toca pressão pra cima do Pop, o Pop fica com medo, e o Borahorn começa a girar o Pop no ar e vai batendo com ele no chão, massacrando o Pop. O Lahart, vendo a situação, diz pra não fazer o Pop sofrer porque ele é só uma criancinha e pede pro Borahorn acabar com o sofrimento do Pop jogando ele na lança. Borahorn então joga o Pop pro ar na direção da lança e parece que todo mundo que é do exército demoníaco nas horas vagas fica treinando a arremessar humanos em coisas pontiagudas, porque eles fazem isso com uma tremenda facilidade. Mas antes do Pop cair, o Galdandi captura ele com seu dragão. E agora somos finalmente apresentados a personalidade do Galdandi, sendo um cara sádico e o mais cruel dos 3 mestres dos dragões. Pop começa a ser esmagado pelo dragão serpente e teme pela sua vida. Então Pop busca se motivar para conseguir fazer alguma coisa, afinal de contas a vida dele não pode ser usada em vão, ele tem que pelo menos derrotar alguém. Pop então diz que não aguenta mais e pede para que coma a cabeça dele. Galdandi resolve atender o pedido e o dragão vai na direção do Pop para tentar comer a cabeça dele, mas o Pop lança sua mão aberta dentro da boca do dragão e usa o Bedirama. E meus amigos, Pop não só se livra do dragão, como explode a cabeça dele, deixando o Galdandi atônito. Galdandi lamenta a morte do dragão e diz que o dragão era como um irmão para ele e começa a chorar muito. Pop pergunta por que o Galdandi estava chorando, afinal de contas ele tinha matado muitas pessoas. E o Galdandi fica full pistola que o Pop comparou o irmão dele com um humano. Galdandi tira 2 de suas penas e lança no peito do Pop. A pena fica cravada no peito do Pop e o Pop não consegue remover. E logo o Galdandi saca sua espada, vai na direção do Pop e diz que vai fazer picadinho dele, de forma que ninguém vai encontrar os pedaços. Pop, percebendo a oportunidade, vendo todos ali no chão, ele resolve usar o Betan. Para a surpresa do Pop, o feitiço não funciona. Galdandi explica que o Pop não consegue mais usar feitiços poderosos, porque o poder mágico dele está sendo drenado pelas penas. Galdandi arranca 3 penas e lança na direção do Pop, e essas penas ele explica que elas tiram a vitalidade da pessoa, e a ideia do Galdandi é tirar a vitalidade e o poder mágico do Pop antes de fazer ele em pedaços. Galdandi chega perto do Pop e faz um corte no braço dele, e para nossa surpresa, o Pop sangra vermelho. Galdandi diz que não vai deixar que o Pop morra tão fácil. Galdandi começa a socar enlouquecidamente a cara do Pop. Borahorn fala que o Galdandi está enlouquecido e que nessa forma eles não conseguem nem impedir ele, e o Lahart fala que o Pop poderia ter tido uma morte menos dolorosa se ele não tivesse resistido. Galdandi continua botando pressão no Pop e o Pop pensa que ele tem que fazer alguma coisa antes que a vitalidade dele vá embora. Galdandi então decide explodir a cabeça do Pop, assim como o Pop explodiu a cabeça do dragão. Galdandi ataca o Pop com a espada, o Pop só fecha os olhos morrendo de medo sem ter o que fazer, e no último instante um ataque impede o Galdandi, ferindo o peito dele. Galdandi é lançado na direção de Borahorn e Lahart. Os dois ficam surpresos, olham para cima e veem uma silhueta de um homem usando uma capa. Então o Homem da Man vai na direção do Pop e com sua espada remove todas as penas. O Pop ironicamente lamenta que foi salvo pela última pessoa que ele queria que o salvasse. Ryunkyo pede desculpas por decepcionar o Pop. Temos um close no rosto do Ryunkyo e assim termina o episódio. Sobre a crítica, então vamos lá, pessoal. Primeiro, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se não quiser também deixar o seu like, pode deixar o dislike aí, não tem problema nenhum. Aproveita que o botão vai sumir, hein? Sobre esse episódio, o começo até que tinha sido bom ali os primeiros minutos, mas depois eu não gostei tanto desses cortes que eles fizeram, apesar de não fazer tanta falta aqui no anime. Os diálogos do mangá são melhores, as expressões dos personagens também, a forma como eles são desenhados. A impressão que eu tenho às vezes, por exemplo, a princesa lá no mangá, ela é bem mais enfática, ela muda um tanto assim quando ela é a princesa. E nesse episódio eu não senti tanto essa mudança quando a princesa precisou ter uma seriedade maior, quando ela realmente se assume como princesa. Eu sinto como se fosse a mesma personagem, mas interpretada por outra atriz. Nessa parte do anime eu achei a princesa muito mais inexpressiva do que ela é no mangá. A Merle também é um tanto diferente, lá no mangá eu tenho a sensação de que ela tem um pesar maior, isso é passado através do olhar dela, e aqui algumas vezes ela tá até com um leve sorrisinho no rosto, ela não parece ter tanto problema assim em relação ao poder dela. Outra coisa que eu esqueci que tem no mangá e não tá no anime é que em determinado momento antes do Paran partir com os montadores de dragões, ele censura a atitude do Galdandi quando ele atacou as pessoas, que na minha opinião também servia para acrescentar um pouco mais na personalidade do personagem. No geral a animação foi boa, a melhor parte realmente foi essa parte do Pop ali, dele atuar. Inclusive quando eu li o mangá eu estava acreditando que realmente ele ia regredir. Essa parte do Pop no mangá
em relação aos matadores de dragões e o próprio Baran. A gente tem uma preparação melhor lá, os diálogos são melhores também no mangá em geral. Então vale a pena aí, se você viu o anime, também leia essa parte do mangá, que vale a pena, que na minha opinião o mangá tá superior ao anime ainda. Diria que a adaptação aí ficou com uma nota 7,5 nesse episódio 26, porque essa falta de preparação, essa coisa de botar 5 capítulos num episódio só, me traz de novo aquela sensação de que o anime é genérico. Gostei que dessa vez o Pop também sangrou vermelho, mas eu esperava mais desse episódio. O próximo então, eu espero mais ainda, porque aí é o embate do Ryunkyo. E quando o Ryunkyo aparece, a gente sabe que tem mitagem no episódio. Espero que seja muito bem trabalhado, que seja bem melhor do que esse episódio aqui. E você, me diga, o que você achou desse episódio 26 de Dragon Quest? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e vejo você no próximo vídeo.